Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edivan de Filosofia. Chegou a nossa última aula, o Enem está ali, Marlos, ó, batendo a nossa porta. Tudo bem, Um privilégio, novamente. Deixe aqui contar com você na equipe Imagina, Eureka. pra mim Privilégio. É uma honra ter trabalhado durante esse período com vocês. Espero que a gente possa fazer novas e grandes parcerias no futuro, né? 2016 vem aí, não perca. Com certeza. Do outro lado lá, a Paula, né? Paulinha tá com a gente aí. Espero continuar na Eureka também, né? Só pra já... Veterana. Pois é. Veterana. Já tá mais velha do que todo mundo, né? Pessoal, chegou a nossa última aula de filosofia. Na aula de hoje, quero contemplar, então, conforme já conversado com vocês outrora, aquele autor que acredito que tenha sido o mais contemplado também nas provas do Enem. Tá? Nós vamos falar na aula de hoje, então, direto na tela para a gente ver o tema da aula, nós vamos falar de Aristóteles, né? Vamos falar daquele que é o mais influente filósofo do Ocidente. Aquele filósofo que criou alguns neologismos que hoje vocês trabalham na física, por exemplo, potência, energia, potencial, tudo isso são criações de Aristóteles, né? Da física aristotélica. Além disso, é o nosso autor principal nos estudos da ética, né? A ética que tem sido contemplada bastante também nas provas, o Enem gosta de fazer perguntas sobre a ética, e eu acho, nesse sentido, que a prova fica gostosa de se fazer, porque te leva a pensar e refletir sobre questões do seu cotidiano, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar de Aristóteles. Tentarei trazer para vocês aqui rapidamente os pontos principais do seu pensamento, mas o foco essencial da nossa aula será então na segunda parte dela, que será a questão da ética, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a ética, refletir novamente sobre a ética aristotélica. Você que nos acompanha desde os primeiros encontros de filosofia, nós trabalhamos bastante já sobre esse assunto, falamos bastante sobre a ética, ok? Mas essencialmente, então, nós vamos trabalhar com ética nicômaco, ok? E aí nós vamos ver os fundamentos, os princípios de tudo isso, beleza? Então vamos começar direto na tela o nosso estudo sobre o Aristóteles, né? Os nossos 30 minutos aí falando dele. Tá aí o Aristóteles, nós temos ali então uma foto dele, uma imagem dele para você reconhecê-lo. Claro que essa imagem é retirada de possibilidades, né? Possíveis imagens que esse homem possa ter tido, mas enfim, não importa a sua imagem, o que importa é o seu pensamento. E vamos lá então. Filósofo, aluno de Platão, é muito importante que você compreenda, né? O Aristóteles é aquele aluno que todos nós desejamos ter. Hoje, na verdade, Dia dos Professores, impossível não parabenizar aqui o meu grande companheiro. Teacher's Day a todos. Parabéns. A Paula você, também, que é professora, Paula, né? A equipe toda. Com certeza. Nossos colegas que estão ao nosso lado, que ombreiam conosco. Com certeza, Esses porque 24 professores Eureka, 25 agora, na verdade. Porque ser professor não é simplesmente dar aula. Ser professor também é ser um educador. Sem né? dúvida. É fazer educação, ok? Então, o Aristóteles foi aluno de Platão. E por que eu disse que ele foi aquele aluno que a gente gostaria de ter? Que era o aluno que questionava o professor. É aquele aluno que colocava o professor numa posição de aporia. O que é a posição de aporia? Beco sem saída. Isso é bom. É aquele aluno que como a gente gosta de dizer, suga você ao máximo, né? É aquele que extrai de você o seu máximo. Exige que você dê o seu máximo. E é claro, é aquele aluno que acaba superando o seu mestre, aquele aluno que acaba se destacando. E o Platão teve a honra de ter como aluno o Aristóteles, né? E essa disputa saudável, aí vamos colocar entre eles, levou o Aristóteles a sair da escola platônica e fundar a sua própria academia, né? A Academia Platônica, ele deixou então para fundar o seu próprio grupo, sua própria universidade, seu próprio liceu, né? O nome era Liceu, o nome da escola aristotélica. Por quê? Porque Platão ficava na contemplação das ideias, né? Refletindo sobre o mundo das ideias, e o Aristóteles queria refletir sobre esse mundo aqui, esse que nós estamos, com os pés cravados nele, ok? Por isso que o pensamento aristotélico é um pensamento muito mais científico, é aquele pensamento que agrada muito mais o pessoal das ciências exatas e da natureza, né? Porque ele traz um pouco mais para a realidade física, para a realidade empírica. Ele deixa um pouco de lado o metafísico e traz o físico em voga. Não abandona a metafísica, mas ele traz a física também para esse debate. Ok? Voltando então à nossa tela.
Foi também professor, tutor do Alexandre o Grande, inclusive no filme do Alexandre, que foi veiculado aí nos meios de comunicação, aparece um senhor no início do filme conversando, orientando o Alexandre. Aquele senhor é, diga-se de passagem, o Aristóteles. E também um dos maiores pensadores de todos os tempos, criador do pensamento lógico, a lógica aristotélica, a lógica do silogismo. Não vou entrar em detalhes aqui e deixo que você então possa depois fazer uma pesquisa sobre a questão da lógica. Discordava da parte fundamental do pensamento de Platão, que era a ideia de que existiam dois mundos, né? Platão concebia dois mundos como existentes, aquele que é aprendido pelos sentidos e aquele que é aprendido pelas ideias, ok? Aristóteles, ao contrário, defendia a existência de um único mundo. Qual mundo? Este em que nós vivemos. Aristóteles diz, não existe essa ideia de um outro mundo, uma outra dimensão, não. É esta aqui, ó. Tudo acontece, neste caso, no mundo em que a gente vive. Ok? Não existe um mundo perfeito para o qual as nossas almas vão quando os corpos adormecerem. Lembrando, não nos esquecendo, e isso é muito importante, a Paula gosta muito desse trecho, que é a única alma que retorna para o mundo das ideias, né, Paulinha? A única alma que retorna é a alma do homem e do melhor dos homens, que é o filósofo. Ok? Já aprendi isso. Aprendeu, olha que beleza, viu? Gostou dessa. Essa é maravilhosa, né? Maravilhosa. Os literatos e os demais, deixa eu lá. Esses, se forem bons homens, Marlon, olha que interessante. Se forem bons homens, se encarnarão em corpos de filósofos. Se forem homens ruins, receberão um castigo. O maior de todos, se encarnar no corpo de uma mulher. Puxa vida, hein? Olha que pensamento. Nós receberemos 203 mil e-mails por causa disso. Mas me perguntam por que eu não gosto de dar aula com professora de banho. Eu não entendo isso, Paula. Eu também não entendo isso, professor. Vamos lá, então. Vamos falar sério. Pessoal, então, o Aristóteles discorda disso. Ele acredita que existe apenas esse mundo e é aqui onde tudo acontece. Ok? Para Aristóteles, a lógica seria o instrumento, a introdução para as ciências e para o conhecimento, e baseia-se no silogismo, né? O raciocínio formalmente estruturado, que supõe certas premissas colocadas previamente para que haja uma conclusão necessária. Eu quero te dar um exemplo, o exemplo mais clássico que nós temos. Eu quero colocar aqui, então, fazer um silogismo e colocar algumas premissas, né? E eu quero colocar a primeira, esta aqui, ó. Todo homem é mortal. Só para você entender um pouquinho da lógica. Todo homem é mortal. O que você precisa se atentar aqui, então? Eu coloquei todo. Então, ninguém está fora dessa realidade, dessa ideia. Todo homem é mortal. E nós colocamos aqui, então, agora, saindo de uma afirmação universal para uma particular, nós colocamos, então, que Sócrates é homem. Perceba, se eu parar por aqui o meu raciocínio, você imediatamente, o seu intelecto, a sua razão, segundo Aristóteles, automaticamente cria uma conclusão para isso. Segundo Aristóteles, automaticamente a sua razão faz isso. Vem a tela para você ver. Se todo homem é mortal e se o Sócrates é homem, eu posso concluir então que logo Sócrates é mortal. E isso é uma conclusão necessariamente lógica. O seu raciocínio imediatamente faz esse trabalho para você. É automático isso dentro da razão. Agora, é claro que a gente pode se divertir com tudo isso também. A gente pode brincar. Venha cá comigo que você vai anotar. E se eu disser o seguinte, então? Já sabemos que todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. E eu posso afirmar, então, o seguinte. Paula não é homem. Olha o que o seu raciocínio faz com você agora. Se todo homem é mortal e o Sócrates é homem, então Sócrates é mortal e Paula não é homem, imediatamente seu raciocínio vai dizer o que para você? Que a Paula então é o quê? Imortal. Que a Paula não é mortal. Mas esse seu raciocínio, ele está equivocado. Porque em nenhum momento ficou subentendido que aquilo que não é homem não é mortal. Apenas foi dito que todo homem é mortal. Percebe isso, Paulo? Essa realidade? Essa questão lógica, né? E isso, pessoal, nós utilizamos não, né? Muita gente se utiliza disso para fazer falácias e sofismas. O que são falácias e sofismas? Para criar discursos vazios, para tentar convencer você de uma ideia sem sentido e sem conteúdo.
Eu sempre digo, esse tipo de raciocínio é lata vazia descendo a ladeira. Opa! Faz muito barulho. Analogia. Faz muito barulho, mas não tem nenhum Nada. conteúdo. Né? Perfeito. Utiliza-se de raciocínios lógicos que têm lógica, mas não têm coerência com a realidade. Perceba aqui, volte à tela. Não é o fato dela não ser homem que faz dela imortal, mas o seu raciocínio de repente pode te pregar essa peça. Então, muito cuidado com a lógica aristotélica, ok? A concepção aristotélica de física parte da ideia de que tudo possui um determinado movimento. Não se esqueça, filósofo do movimento é o Heráclito, né? Também conhecido como o filósofo do fogo. Aqui, ó, deixa eu só apagar essa partezinha aqui para fazer uma coisa decente, né? Heráclito. Isso. O Heráclito é o filósofo do movimento. Então, a concepção de física é a partir do movimento, né? Elucidando nas análises dos conceitos de crescimento, alteração, de mudança. Eu gosto de dizer que é da teoria do ato e potência. Vamos lá, que isso aqui é um pouquinho complexo, mas você vai entender rapidamente. Ato, a coisa no seu estado atual, agora, neste momento. Potência, todas as possibilidades de um ato. Tudo que um ato pode vir a ser é uma potência. O que é um ato? A coisa agora. Só que ato também é a efetivação de uma potência. Como assim? Isso. Quando o ato tem diversas potências e uma delas acontece, aquela que aconteceu torna-se o quê? Ato. E imediatamente gera infinitas potências. E assim se vai. Agora veja que legal. Paulo. Se ato é a coisa no seu estado atual e é a efetivação de uma potência, e potências são as possibilidades de um ato, quem vem primeiro? Ato ou potência? O ovo ou a galinha? Clarice Lispector. Contra Clarice. O ato. O ato. Mas como? Se ele é a efetivação de uma potência? Pois é, mas a potência é a efetivação de um ato também, não? A potência são as possibilidades de um ato. É. E o ato só existe porque houve uma potência que gerou isso. E aí? É a física. É muita aristotélica. filosofia. Mas aí quando o Aristóteles é colocado nessa posição, ele faz aquilo que a maioria dos filósofos fazem quando não conseguem encontrar saída no seu pensamento. Aquela aporia, o beco sem saída. Eles apelam. No momento de desespero, Marlos, geralmente a gente apela para quem? A fé cristã pede que nós apelemos a Deus. E foi Deus o que o como Aristóteles quebra fez. galho, e não deve ser. Deus é um Deus de todos os momentos, sobretudo dos alegres, mas não, nós usamos Deus no sentido de, tenho um problema, Deus me ajude. Só que o Aristóteles usou e não chamou de Deus. Ele chamou de motor primeiro. O Visão cara que aristotélica. apertou o play do mundo, entendeu? Certo. Então as coisas funcionam mais ou menos assim. Se nós formos regredindo o ato potência até o princípio, ele vai dizer então o seguinte: os atos devem ter sido gerados por potências, efetivações de potência, e as potências pelo ato. Então nós temos que chegar a um ponto em que alguma coisa gerou alguma coisa. Ele diz o seguinte: tem uma coisa que não pode ter sido gerada por uma outra senão por ela mesma. Que coisa é essa? A perfeição. A perfeição só pode gerar ela mesma. Porque nada que não seja perfeito não pode gerar uma coisa perfeita. Porque se algo imperfeito pudesse gerar a perfeição, nós teríamos a possibilidade de sermos perfeitos. Mas nós não temos porque somos imperfeitos, então de nós só virá imperfeição. E aí o que acontece? Então no princípio, olha que legal isso, no princípio existe o ato primeiro. A Paula acertou, Paula. Quando você falou que era o ato primeiro, é isso mesmo, o ato. Você só não soube saber dizer por quê, mas era o ato, você acertou. Então, pessoal, veja. No princípio tinha um ato primeiro. Esse ato primeiro é o ato perfeito. Se ele é perfeito, ele pode gerar potências? Sim ou não? Sim, ou não. Ele não pode gerar potências por quê? Porque se ele gerar potências, algumas não vão acontecer para que outras possam acontecer. Fato. E aí não seria perfeito. Então, do ato perfeito só saíram todos os outros atos do universo. E a partir de todos os outros atos do universo é que geraram as potências. Bom. Então, no princípio, existia um ato primeiro, que gerou todos os outros atos. E a partir dos outros atos, as possibilidades. Biblicamente, no princípio era o verbo, ele e o se fez verbo carne. era Isso, Deus. perfeito. Certo. Perceba como tem toda uma ligação, né? Sim. É muito interessante essa parte da filosofia. Isso é física. Isso é física. Porque a partir daí você consegue entender o movimento das coisas. Ação, reação e assim por diante. Ato e potência. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Então, se primeiro tinha um ato perfeito,
Necessariamente ele tem que ter gerado algum ser que pudesse ter a possibilidade de gerar novos seres. Então quem veio primeiro foi a galinha, porque a partir dela surge um ovo, e não adianta você ter um ovo se você não tem uma galinha que vai chocar o ovo. Perceba essa lógica, né? Isso é muito interessante da gente analisar. É a concepção física do Aristóteles, e isso aí pode parecer uma brincadeira, mas não é. Durou mais de 1000 anos essa concepção física. Depois vai ser reestruturada por um cara chamado Francis Bacon, que vai substituir o método dedutivo pelo método indutivo. E aí, dentre outros, né, que aí nós teremos o John Locke, nós teremos o Leibniz, Karl Popper e outros que virão depois na sequência, mudando tudo isso. Sem contar os grandes físicos, né? Aí nós teríamos o Galileu, Newton e outros que viriam na sequência. Aí deixa que um dia a Paula conta essa história para vocês, desde que vocês façam aquilo que foi feito hoje para você, né, Paulinha? Antes de você vir para cá, eu não vou dizer o que é. Pode dar risada, mas eu não vou dizer. Continuando aqui. É muito legal ver que eles não tinham material nenhum, eles não tinham conhecimento prévio nenhum e conseguiram formular uma teoria que justificasse bastante coisa, né? Exatamente, para aquela realidade, aquilo ali era a verdade. E durou hoje a gente pode não conseguir entender a lógica desse pensamento, mas... Mas a partir da perspectiva, você não consegue dizer que o cara estava errado naquele momento. Pois né? é. Ele estava coerente. O princípio dele era muito coerente naquele momento, né? Com certeza. Eu brinco muito quando eu vou explicar aos alunos o princípio do conhecimento dedutivo. Esse controle. Eu solto, ele cai, eu solto, ele cai, eu solto, ele cai. O Aristóteles vai dizer, pela milésima vez quando você soltar, vai cair. Por quê? Porque sempre caiu. Deduz que vai cair porque sempre caiu. E o Bacon vai dizer o quê? Vai cair porque tem que cair. Já é o método indutivo. A natureza tem que se encaixar na minha teoria. Vai cair porque existe uma força gravitacional que atrai os objetos, entendeu? Já existe uma exigência de que ele caia. Ele cai, vai cair. No Aristóteles, vai cair porque sempre caiu. Então pode ser que não caia. Mas ele vai cair porque sempre caiu, então não tem por que não cair. No Bacon, vai cair porque ele tem que cair. Mas aí você tem uma outra força que é a gravidade, né? Aí vai ser explicada também de alguma forma. É o método indutivo. A gravidade seria a indução, ou seja, eu vou induzir a natureza a cair dentro da minha teoria. E ela é forçada a agir de acordo com a minha teoria. É assim que se faz ciência hoje, né? Tem um livro que eu até indico você para ler um pouquinho, para você ler, se divertir um pouco. Inclusive você, aluno que vai fazer Direito, Filosofia, Psicologia, segunda fase da Federal. A Federal pergunta sobre esse livro, né? A função do dogma na ciência, né? Na pesquisa científica de um cara chamado Thomas Kuhn. Ele vai desvendar os mistérios dos paradigmas científicos, né? Ele vai mostrar que assim como uma religião tem dogmas, a ciência tem dogmas e eles não abrem mão. Se você for discutir com a Paula, você vai perceber que algumas coisas ela não vai abrir mão, tal qual o padre não pode abrir mão da virgindade de Maria, que é um dogma. A Paula não vai abrir mão de alguns princípios da física, porque, segundo Thomas Kuhn, são dogmas do mesmo jeito. Isso é muito interessante de se analisar, né? Vale a pena você ler. Esses paradigmas são sensacionais, não sei nas outras disciplinas, né? Falando pela física. Que teve, inclusive, uma vez que o Planck, ele desenvolveu uma teoria, ele não acreditou na teoria dele, o Einstein foi lá e acreditou na teoria dele e o Planck disse que o Einstein estava errado, porque ele não queria quebrar esse paradigma, mesmo sendo algo que ele encontrou. Ele, não pode estar certo. Aí depois foi comprovado, ele viu que a teoria dele também estava certa. Inclusive... É essa cabeça de não querer mudar, né? O Kuhn fala sobre esse assunto no livro, quando ele diz assim, o cientista, ele tem o espírito aberto, mas ele é ser humano, ele é orgulhoso, ele não quer que as coisas aconteçam assim. Então existe existe um anjinho e um capetinho aqui no cientista, né? Agindo constantemente. É muito interessante, perceba, a filosofia, ela mergulha, ela vai perspassando todos esses espaços, todos os conhecimentos. Vamos lá? A tripotência relaciona-se com o movimento enquanto que a matéria e forma com a ausência de movimento. Aí um dia deixa a Paula contar essa história para vocês. A essência e o acidente. Olha, isso é legal. O que é essência e o que é acidente? Duas palavras-chave aqui, ó. Essência é aquilo que torna a coisa ela mesma e não outra. Esta mesa que está aqui, esse balcão, tem uma essência. Se nós retirarmos, por exemplo, essa madeirinha daqui, ele não deixa de ser balcão. Se eu deixar de pintá-lo cinza e pintá-lo de azul, ele continuará sendo balcão. E se eu retirar a madeira dele? Opa, a madeira dele é dele. Essa madeira que está nele não está em nenhum outro lugar do planeta. Está nele, porque é dele. Então isso é a essência desse balcão. Aquilo que faz do balcão ele mesmo e não uma coisa qualquer, ok? E não qualquer outra coisa. O que me torna diferente de todos vocês? A minha essência. Eu tenho uma essência que torna eu mesmo, que faz com que eu seja eu mesmo, entendeu? Essência é isso. E acidente? Acidente é aquilo que se eu retirar de uma coisa, ela continua sendo. Por exemplo...
essa camiseta não é a minha essência. Eu posso estar com outra camiseta e continuar sendo eu mesmo. O meu braço não é a minha essência. Faz parte de mim, mas eu sem o braço continuo sendo eu mesmo, né? Eu posso tirar até o meu coração e ter um outro coração aqui dentro, eu continuo sendo eu mesmo. Agora, se eu retirar de mim a minha subjetividade, o conjunto de ideias que formam o que eu sou, aí deixo de ser eu e passo a ser a qualquer outra coisa. Então, a nossa essência, a nossa subjetividade, por exemplo, né? Ah, mas eu discordo, nós vamos debater. Aí você marca o horário, o dia, o local e pede para o churrasqueiro acender a churrasqueira, preparar água mineral com gás geladinha, se você quiser incluir um pouquinho de lúpulo e outras coisas, enfim, fica à vontade. Aí é por Tem aí. alguém que gosta muito disso, eu não vou dizer o nome, mas eu aponto para ela e a câmera vai mostrar. Obrigado. Então, pessoal, é muito interessante a gente analisar essência e acidente. Essência é aquilo que faz de uma coisa ela mesma e não outra. Acidente é aquilo que é comum, pode ser comum, ou seja, acidental. Pode aparecer ou não e acaba se tornando muitas vezes até indiferente. Continuando. No sistema aristotélico, a ética é a ciência das condutas e essa é a ciência que eu mais gosto do Aristóteles, né? Ela não é exata, ela é menos exata. Por quê? Porque não tem como a gente medir muitas vezes as questões éticas, né? Ela se ocupa de assuntos que são passíveis de modificação. Dependendo da situação, a ação pode ter sido boa ou ruim. E a gente abriria uma grande discussão. Se o objetivo último qual é o objetivo da ética? Garantir ou possibilitar a conquista da felicidade. Não vamos nos esquecer que a felicidade para Aristóteles é eudaimonia. Ou seja, a felicidade é para o Aristóteles eudaimonia. Para o grego, felicidade é você então não desejar que aquele momento, que aquilo que você está vivendo se acabe nunca, né? É você viver com a maior intensidade aquela realidade. O Spinoza vai chamar de potência de vida, né? Você dá o máximo de você naquele momento. Por isso que eu digo, eu tenho uma frase, eu não sei, pode ser que vai aparecer um bip na hora que eu for falar essa expressão, na hora que aparecer para você, mas eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que sem tesão não há solução. Né? Fato. Né? Fato. Não é isso? Porque se nós estamos aqui nesse momento, e já diria o poeta sertanejo, e se vocês mostrarem a cara da Paula, ela vai estar rindo quando eu falar, que eu poderia estar agora no espaço, no módulo lunar, numa ilha no Caribe, mas eu estou aqui, quinta tarde, te ensinando, te perturbando com filosofia, né? Então, mas isso é escolha. Isso é o que gera a felicidade. Você poder optar e fazer aquilo que você gosta, né? Hoje de manhã, eu comentava com a Paula antes da aula, hoje de manhã os alunos já exigiam, e aí, Edvan, dia do professor, qual que é a ideia do dia? O que você vai mostrar pra gente? Que ideia você vai trazer pra gente? E eu coloquei pra eles, né, que sendo professor foi onde eu descobri um pouquinho mais sobre o que é ser feliz, né? Fazendo o que eu gosto, fazendo aquilo com o maior empenho possível. Né? E a ética é o que me permite isso, né? Porque eu faço isso e eu não estou fazendo mal a ninguém, pelo contrário, eu só estou fazendo o bem. E a ética, prática, ação do homem em fazer o bem. Para Aristóteles, ética, ação do homem de fazer o bem. E você só é feliz quando você está fazendo o bem. Mas eu tenho uma pergunta. Pergunte, Paulo. Por acaso você não quer que suas aulas acabem nunca? Na verdade, Paula, eu gostaria que as minhas aulas pudessem sempre permanecer acontecendo. E para mim a felicidade seria quando algum aluno do outro lado lá, quando eu digo assim, pessoal, por hoje é só, e fica no coração dele aquela, poderia durar um pouquinho mais. Essa é a verdadeira felicidade, né? Que a gente acredita que seja o mais legal. Quando você quer que aquilo... Já teve momentos na sua vida, Paula, que você gostaria que ele durasse para sempre? Ah, com certeza, né, professor? Foram os momentos mais felizes. A infância é pródiga nisso. É bastante. As crianças, quando gostam de brincadeiras, querem que as brincadeiras se repitam. O tempo todo. Querem fazer novamente, querem viver aquela sensação. O tempo todo, né? Certo? Todo o tempo. E isso é muito interessante. Isso é felicidade. E isso só é possível enquanto houver ética. Porque a ética é a ciência que possibilita você viver feliz. Ser feliz enquanto você vive. Ok? Vamos passar mais um pouquinho então, para a gente falar um pouco mais sobre isso. Partindo das disposições naturais do homem, a moral mostra como essas disposições devem ser modificadas para se ajustarem à razão. Então, a função da moral é ajustar a nossa natureza para que a gente viva de maneira racional, né? Essas disposições costumam estar afastadas do meio termo. Você vai perceber que os nossos desejos, as nossas disposições naturais, sempre pedem mais, ok? Você não quer parar por ali.
A sua disposição natural é sempre querer mais. Você sempre deseja muito mais. Ó a palavra desejo. Você sempre deseja mais, naturalmente. Né? Eu te convido para comer um pavê. E eu te ofereço uma pequena quantidade de pavê. Você olha para aquilo, come, mas o seu desejo é de comer mais. Isso é a natureza. O que faz com que você não coma mais? É que você sabe que todo mundo ali ao redor tem que comer. Então você segura o seu desejo, controla o seu desejo para que todo mundo possa ser feliz também, para que todo mundo possa provar do pavê. Né? É como quando você, então, de repente, convida um amigo para tomar um chopp, né, Paula? Convida um amigo para tomar um chopp e aí, é claro, o cara te ofereceu, Paulo, um chopp de 500 ml. E você tomou aquele chopp e disse, eu quero mais um. Eu quero mais ou menos isso. Mas eu não posso porque eu tenho que ir pro Eureka gravar agora. E é isso que acontece, pessoal. Esse desejo constante. E por que ela resolveu não pegar mais um? Porque ela precisava vir para cá. Ela tem que controlar o desejo. E isso significa que essa mocinha que aparece na tela para vocês, pode mostrar a moça lá, que essa moça, então, ela teve uma atitude, volta aqui para a tela para mim, ela teve uma atitude moral, porque ela, por meio da sua razão... Pelo menos isso, né? Legal, Paula, parabéns. Foi o melhor comentário que eu já ouvi na aula de filosofia. Mas Paula, eu só te elogio. Ela fez o quê? Ela controlou o seu instinto, o seu desejo de querer mais, ela controlou por meio da razão. E ela chegou à justa medida. Ou seja, o equilíbrio entre o excesso e a falta. Isso é justiça. Equilíbrio entre excesso e falta. Lá na frente, se você continuar lendo filosofia, um cara chamado Tomás de Aquino vai chamar isso de prudência. Ser prudente, ser equilibrado, ser temperante, né? Saber controlar os seus instintos, os seus desejos. E quanto mais você consegue controlar, mais ético você se torna, mais ético você fica, porque você não se entrega aos prazeres. Vivemos numa sociedade em que é muito comum você ouvir: eu quero curtir o momento, não importa o que o outro pensa ou deixa de pensar. Eu quero aproveitar a minha vida, viver todos os prazeres que ela me oferece. Cuidado, isso pode ser uma ação totalmente imoral e, consequentemente, antiética. É necessário que você entenda que você pode viver todos os prazeres que a vida te oferece e todas as alegrias, desde que você tenha isso com bom senso, ou seja, desde que você tenha equilíbrio, desde que você não exagere, ok? O pudim pode ser maravilhoso, mas se você comer 4 pudins, eles vão ficar horríveis em você, porque você está exagerando. O exagero te conduz a ações geralmente imorais e antiéticas. E a omissão também. Então é o equilíbrio entre o excesso e a falta. Você vai perguntar, Edvan, como que eu consigo fazer isso? Treinando, fazendo, exercitando. Por isso que nós precisamos exercitar as nossas crianças a fazer o quê? A fazer as escolhas, né? E a orientá-las nessas escolhas para que elas controlem os seus desejos. É muito difícil, a gente enquanto pai, o Marlon também é pai, é muito difícil a gente dizer não para os filhos da gente, né? Ainda mais a gente que trabalha o tempo todo, que a gente encontra os filhos, de vez em quando eles chegam, quem que é você mesmo? Onde que você está? Onde você está? Mas o não é tão importante quanto o sim. O difícil é a medida, é a dose. É a dose, né? E muitas vezes a gente exagera também, né? Observar exatamente os miligramas adequados de paciência, carinho e, ao mesmo tempo, não diria rispidez, mas energia para dizer não pode. Por que não pode? Porque há um conceito, há uma situação, não pode fazer isso. Né? Difícil. Isso é ensinamento ético, né? Que é muito difícil mesmo. Voltemos então à nossa tela, próxima imagem. Na filosofia de Aristóteles, a política é um desdobramento natural da ética. Olha que legal isso aqui. A política, segundo Aristóteles, é uma consequência natural da ética. Sendo assim, nós podemos entender que ambas compõem uma coisa que nós chamamos em Aristóteles de filosofia prática. Se eu tenho a política como um desdobramento da ética, onde é que eu vou encontrar na sociedade as pessoas mais éticas? Na política. É na política, onde estão as pessoas mais éticas. Os meninos estão rindo aqui, eu não estou entendendo por quê. O Aristóteles está dizendo, por que lá você encontra as pessoas mais éticas? Porque lá elas abrem mão de tudo que elas querem, que elas pensam, que elas desejam, em função do bem-estar de todos na sociedade. Será? Vamos fazer uma parte aqui. Será que nós podemos editar esse pedaço da aula e, em algum momento, fazer com que esse pedaço seja visto por parte da classe política brasileira? Seria interessante. Pois é. É transmitido pela TV Assembleia, espero que eles continuem depois do meu comentário. Justamente. Mas eu acho que seria interessante passar numa sessão, falar, pessoal, Aristóteles disse, o Edvan está dizendo uma coisa que o Aristóteles falou que é o seguinte:
O local em que nós temos mais ações éticas é dentro da política. Porque lá estão pessoas que não estão preocupadas com o seu interesse, não estão preocupadas em se reeleger, não estão preocupadas o que os outros vão achar bonito ou feio, estão preocupadas com o bem-estar social, com aquela criança que passa necessidade, com aquela criança que passa fome. Mas sabe quem não vai se ofender? E agradecendo o comentário que você fez, é uma honra para nós sermos veiculados pela TV Assembleia. Mas é, com certeza. E todo parlamentar que acompanhar seu comentário, o parlamentar correto, probo, honesto, não vai se ofender, ele vai dizer exatamente isso. Agora, é claro, pode gerar certa suscetibilidade em alguém que não entenda isso. Mas Aristóteles diz, o vulgo sempre vai encontrar no outro aquilo que muitas vezes está faltando nele. Sim. Né? E aí cabe a cada um de nós, mamãe dizia na sua filosofia simples de vida, e provavelmente o Marlos ouviu muito isso, que é a carapuça serve para quem está pronto para colocá-la, né? Sem dúvida. Você tem que estar, se encaixou, beleza. Mas aí o que acontece? Nós também não podemos sair pichando, né? Todo político é corrupto. Não, nós temos que ter a consciência de sabermos identificar. Aí entra o seu papel, cidadão. Aí entra o seu papel de pensador, de homem, de consciente, de saber escolher. Né? De saber escolher. Volto a relatar daquela forma mais simples. Não adianta eu levantar um cartaz dizendo sou contra a corrupção. Se depois, na hora que termina a passeata, eu jogo o cartaz no chão, porque alguém vai vir limpar depois. E eu saio com o meu carro ultrapassando pelo acostamento porque tem congestionamento. E eu chego no supermercado e estaciono na vaga de idoso, na vaga de gestante. E eu corto fila. E eu sonego. E não adianta. E o meu filho faltou na escola, então, filho, o meu amigo médico me deu um atestado aqui, vai lá, faz a prova de novo. Então, não adianta. Nós precisamos ter atitudes éticas. E aí o Aristóteles tem uma frase que é fenomenal. E agora, até o corpo político também vai gostar, né? Cada sociedade tem o corpo político que merece. E aí eu coloco o grande questionamento para nós, é um questionamento aristotélico, né? O que nós estamos fazendo da nossa política? Nós, eu, Marlos, todo mundo aqui, você aí, o próprio corpo público político, nós temos que mudar essa realidade. E essa realidade começa mudando aonde? Na microfísica, dentro de casa, com atitudes éticas dentro da nossa casa, com ponderações. Você saber ouvir assim, você está errado, e você dizer, realmente eu estou errado e eu vou tentar mudar, e não pense que você vai mudar do dia para a noite. As mudanças elas precisam ser construídas, porque ética, segundo Aristóteles, é hábito. Nós temos que nos habituar a fazer isso. Não adianta eu fazer esporadicamente, porque aí não vai resolver. O Natal acontece todos os anos. Só que o Natal ele é anual, a vida é diária, é momentânea. Então eu preciso fazer com que toda a minha vida seja um momento feliz, momentos de alegria, porque as minhas ações serão em todos os momentos, não importa quais são os momentos, ações éticas. Ok? Bonito isso, né? Princípio bonito do Aristóteles, né? Maravilhoso. Muito bem colocado. Eu sou um apaixonado pela ética, por isso, simplesmente. Se a ética está preocupada com a felicidade individual do homem, a política se preocupa com a felicidade coletiva. Isso que é o legal. Ó. Desse modo, é tarefa da política investigar e descobrir quais são as formas de governo e as instituições capazes de assegurar a felicidade coletiva. É uma pena que a plaquinha de 1 minuto apareceu ali para mim, e a Ética Nicomaqueia, a Ética Nicômaco, é o livro do Aristóteles, em que ele procura relatar com maior maestria os seus principais conceitos. Quer uma dica? Pega esse livro, leia. Vale a pena ler um livro como o do Aristóteles, né? Você pode ler o que... Depois você lê o do vampirinho e da menininha, entendeu? Não tem problema. Mas leia o Aristóteles para que ele possa te ajudar a rever alguns conceitos. E a Ética Nicômaco é um livro maravilhoso. Eu aconselho você a pegá-lo, a lê-lo. É pequeno, você vai ter um pouco de trabalho. Mas isso é bom porque vai mexer com você. Vai fazer com que você melhore a sua capacidade de entender, interpretar e até o seu vocabulário. Vai te ajudar na literatura, na redação e assim por diante. Ok? Pessoal, foi um grande privilégio, um grande prazer trazer um pouco de filosofia. Você volta na sexta. Mas assim, individualmente estou aqui, terminando o meu trabalho com vocês. Próxima sexta, aí de repente a gente volta com as áreas e a gente conversa um pouco mais, beleza? Um grande privilégio, satisfação trabalhar com vocês. Nos vemos por aí. Um grande abraço. Daqui a pouco é esse cara aqui com vocês. Tchau.